Você está sentindo um incômodo, desesperança, medo? Problema não só político. Você conhece? Uma dor coletiva, não pessoal. É a depressão cívica. O brasileiro sofre desse mal. Hein? Colombiano de volta, tudo bem, gente? Gente, não sei como é que eu arrumei tempo para estar aqui, mas estou aqui e sempre convidando você a pensar comigo. Pois é, tem gente que gosta de compartilhar a vida pessoal, onde foi, que restaurante comeu, para onde viaja. Eu poderia fazer isso. Acho até a minha vida interessantinha, assim. Mas aqui não é ego trip. Eu sento aqui não para falar sobre a minha semana, mas no que eu pensei na última semana. E claro, eu tento apresentar isso de uma maneira mais legal possível, porque vocês sabem, aqui em casa, eu sou uma pessoa meio desleixada, sabe? Cuecão velho, camisa furada. No YouTube eu tento mostrar, assim, o melhor de mim, uma roupinha, um tapa, um filtro. Eu vou mostrar pra vocês uns milésimos de segundo o que seria essa coluna se eu não tivesse esse cuidadinho. Tá amarrado. Socorro, né? Vocês merecem mais, vocês merecem o melhor de mim. E a semana, no que eu pensei, sempre envolvendo política, claro, afinal, tudo é político, né, meus amores? Então, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal. Tem gente que não tá se inscrevendo? Ai, 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 hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, eu tô convencido que é importante dar nome para as coisas. Sejam os sentimentos pessoais, seja o que é público. Quando a gente fala de sexo, por exemplo, tem muita gente que não dá o nome, sabe? Fala, ele foi lá e tchum. Fala, e aí, rolou? Tem uma amiga minha que, para evitar falar sexo, ela diz que prestou uma consultoria. E tem aqueles nomes ridículos, sabe? Pepeca. Aqui em São Paulo falou muito pinto. Eu acho bobo. É bom dar um nome adulto para coisas adultas. Porque na hora do sexo, você não usa pepeca, nem pinto, nem florzinha, nem piu-piu, que eu sei. Eu, por exemplo, falo eu sou adulto, sexo é adulto, merece palavras adultas. Muitas vezes existe um sentimento, um fenômeno público, e chega alguém e consegue explicar um conceito, esse sentimento complexo. Um exemplo acadêmico clássico é o livro Mal-Estar na Civilização, do Freud. Eu vou resumir aqui. Os psicólogos vão me matar, porque não é minha área, né? O Freud chega e conclui. Em sociedade, a gente não pode fazer tudo o que quer, realizar todos os nossos desejos. A civilização ou a cultura nos privam disso. Essa restrição gera um mal-estar, essa vontade que não consegue ser realizada. E essa repressão gera distúrbios físicos, psíquicos. É o mal-estar da civilização. Genial, né? Isso virou quase um senso comum. E hoje qualquer machista usa essa ideia para insultar uma mulher, xingando de mal comida, mal amada. Tem um Freud ali. A misoginia do macho também tem Freud ali. Bem, falei besteira, psicólogos? Não sei, desculpa, eu tentei resumir aqui, Freud não é minha área. Outro exemplo, completamente diferente e recente, 2013. Milhões de pessoas vão para as ruas contra sei lá o quê. Começou por causa do aumento das passagens. Aí surge o slogan, não é pelos 20 centavos, que era quanto as passagens tinham aumentado. Todo mundo compreendeu, não era por aquilo que as pessoas estavam indo para as ruas. Depois a gente veio descobrir que as pessoas estavam indo por motivos bem diferentes. Uns contra o racismo e a repressão policial, outros contra a democracia e o Estado de Direito. Mas aquela frase, não é pelos 20 centavos, foi compreendida por todos. Resumia um sentimento de indignação que estava no ar. Tem aquela palavra em alemão, Zeitgeist, que seria o clima, o mood, a vibe de uma época num lugar. As características de um período histórico. Nossa, como ele enrola, saco. O nome disso é introdução, tá? Ok, vamos lá. Eu não sei como, hoje em dia a gente nunca sabe como é que a gente chega a um texto ou um vídeo e eles aparecem na nossa cara. Bem, eu me vi diante de um conceito que explica um sentimento que muita gente compartilha, eu acho, mas tem dificuldade de nomear. Eu já chamei de cansaço aqui, mas acho que não é uma definição suficiente. Não dá para chamar também de Zeitgeist porque não é generalizado, mas hoje talvez seja a realidade da maioria dos brasileiros. É o conceito de depressão cívica. A gente ouve o conceito de depressão muito associado àquele longo período de recessão econômica, como foi a crise de 29, por exemplo, ou aquela depressão individual patológica.
O termo depressão cívica nem é novo, mas é novo para mim e calhou perfeitamente para descrever o momento atual. Eu cheguei a esse conceito graças a um texto muito legal do Eduardo Guerreiro Losso, professor de pós-graduação em literatura da UFRJ, faculdade onde eu me formei, aliás. Me fez pensar muito. Eu vou compartilhar com vocês as ideias dele que estão nesse texto, mas eu sugiro que vocês leiam direto da fonte, tá? O link do artigo está aqui na descrição, na revista Cult. Aqui é a minha interpretação e os desdobramentos que vão sair da minha cabeça, que vocês sabem que é aleatória. Leiam, por favor, o texto original. O sentido que ele dá para a depressão cívica é esse sentimento que paira sobre nós, que primamos pelas instituições, diante de um governo que ataca o tempo todo as estruturas do Estado Democrático de Direito. Não é um processo que começou em 2018, mas se intensificou a partir dali. Lendo o texto e pensando nos comentários que eu sempre vejo aqui dos vídeos, eu achei que o diagnóstico do Eduardo casa muito com o sentimento de vocês e, claro, com o que eu sinto também. Você sofre quando acompanha as notícias? Você sofre com a depredação das instituições? Você sofre nas relações conflituosas da família e também do trabalho? E sofre acompanhando as redes sociais? Sim, ou com certeza. Mas tem um consolo. Esse não é um sofrimento individual, é uma dor coletiva. Você não está sozinho. Não chega a ser um consolo, talvez um pequeno plug anal. Você não sofre como indivíduo só, você sofre como cidadão. Que o governo Bolsonaro agride o Estado democrático de direito de forma contínua e sistemática, isso é uma verdade incontestável, um truísmo. Mas o autor do texto convida a gente a pensar sobre como essa ação não tem repercussões só no campo político, jurídico e administrativo, mas também afetivo e psíquico. Como se diz no Rio de Janeiro, afeta o nosso psicológico. Eu já ouvi gente dizendo também que deixa o nosso sistema muito nervoso. Ou seja, a depredação da democracia não é só um tema para os palácios, tribunais e autarquias, mas também para os divãs e consultórios psiquiátricos. É a depressão cívica. Pensa na depressão que a gente conhece, sabe? Aquela pessoal, patológica, tem os sintomas. Eu fui lá no site da OMS saber quais são os sintomas. Tristeza, irritação, sentimento de vazio, perda de prazer em atividades cotidianas, pelo menos 2 vezes por semana. Baixa na capacidade de concentração, desesperança no futuro, perturbação do sono, cansaço, falta de energia. O Brasil de Bolsonaro contribui para que tenhamos esses sintomas? Óbvio. Pois é. E o que era absurdo virou normal. Denúncia de corrupção? Não importa. É só dizer que não há corrupção no governo. Quem denuncia diz que promove fake news. É tão óbvio que vários ministros não têm capacidade para estar onde estão, não sabem o que fazer, a gente não sabe nem por onde começar. A Damares, por exemplo, a censora dessa coluna, agora é ex-ministra, ela é um bom exemplo. Num país desigual, marcado por mais de 300 anos de escravidão, com crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar e ainda sem solução, um país que ainda tem a tortura como uma prática quase institucional, com mortes incontáveis por abortos mal feitos que prejudicam especialmente as mulheres negras, com um país com tráfico de crianças, e a ministra é a Damares, que acha que o problema é que as meninas não têm direito de ser princesas e que a personagem de Frozen é lésbica. Damares, que no mínimo dos mínimos induziu todos ao erro ao dizer que tinha mestrado para se qualificar para o cargo de ministra e depois da posse disse que era um mestrado bíblico, porque na igreja professores são chamados de mestres. Como começar a argumentar o que é absolutamente óbvio? Damares não tem gabarito para ser ministra da complexa pasta dos direitos humanos. E o mais bizarro é que ela foi a ministra mais popular do governo. E o agora ex-ministro do Meio Ambiente, que saiu do governo depois de denúncia de crime ambiental. Como começar a argumentar o óbvio? Ele era inadequado para o cargo porque ele fazia justamente o oposto do que o cargo exigiria. E esses são os casos mais notórios, porque esses ministros se transformaram em símbolos, em personagens midiáticos. A saída de Damares e de Salles mudou em que a política do governo Bolsonaro para as pastas? Só perdeu o caráter midiático. Eu dei 2 exemplos. No texto que está nos ajudando a pensar aqui na coluna de hoje, o professor Eduardo Losso sintetiza esse fenômeno e eu vou abrir aspas aqui, deixa eu pegar meu computador. Aqui são aspas, tá? Abre aspas. Os principais personagens do governo fazem o papel de avatares, trolls, que divertem os seus, atemorizam inimigos e produzem a gamificação da política. Tudo isso leva a um desnorteamento do espaço público. A reincidência dessas mesmas atitudes suscita raiva ao cidadão, mas termina por cansá-lo,
Quando parece que há alguma reação efetiva de CPI, STF e de outras instituições ameaçadas, o resultado é pífio, o que confirma um estado cada vez mais amargo de desesperança e medo. Fecha aspas. Desnorteamento do espaço público, raiva, cansaço, desesperança, medo, é a depressão cívica. Parece que não adianta denunciar, já está tudo naturalizado. E nas redes próprias do bolsonarismo, aquilo é combustível, faz com que os seus seguidores tenham mais certeza ainda das suas certezas. Nós, que prezamos pelo Estado democrático de direito e pela Constituição de 88, reclamamos e parecemos impotentes. E aí, o autor do texto faz uma analogia com um conceito que eu já abordei aqui na coluna algumas vezes, olha só, abre aspas de novo. Se há denúncia das inconstitucionalidades, não há punição. Logo, a impunidade dos agressores naturaliza a desagregação da democracia. Parece que tudo conspira para a banalização do mal. Fecha aspas. Uma interrupção para explicar essa referência. O bolsonarismo parece a versão atualizada e pitoresca da banalidade do mal, aquele conceito que a Hannah Arendt apresentou no livro Eichmann em Jerusalém. Eichmann era um general nazista, ao contrário do esperado, no julgamento ele parecia uma pessoa absolutamente comum, cuidadoso com a família, não parecia um monstro. Ele foi responsável, entre outras coisas, pela logística de deportação em massa de judeus para guetos e campos de extermínio. Ele ajudou a pôr em prática a solução final. Sem remorso, condenado à morte pela justiça de Israel, foi enforcado. É importante esse conceito de banalidade do mal ficar claro para todo mundo, para desmistificar a ideia de que o mal não pode ser praticado por pessoas aparentemente inofensivas e do bem. No Brasil de hoje, o dito cidadão de bem não dificilmente está empesteado por miasmas da banalidade do mal. Combina aqui com Garrone. Quando ouvir alguém falando cidadão de bem, pensa na Hannah Arendt e na banalidade do mal. Pela atenção, obrigado. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Bem, a banalidade do mal está, por exemplo, nas palavras do ex-ministro do Meio Ambiente. Ele diz que a diferença entre o Ibope e o BOP, o primeiro faz crescer a quantidade de eleitores do Barba, o segundo reduz. Barba aqui é uma referência ao ex-presidente Lula, candidato. Isso é factualmente errado porque Ibope nem existe mais, mas passa a ideia de que eleitores de Lula são bandidos e merecem ser executados. Na lógica do bolsonarismo, exaltação do extermínio de opositores. Banalidade do mal. Adianta denunciar a apologia à violência, um repúdio? Não adianta. O ex-ministro tem até status de comentarista em canal de TV que diz que faz jornalismo e nem é apresentado como alguém que tem um claro viés e um conflito de interesse. Enfim, pseudo-jornalismo. Essa ligação entre o cidadão de bem e a banalidade do mal está clara também nas redes sociais bolsonaristas. Eu fui vasculhar alguns exemplos para vocês. Respirem fundo, preparem um EPI. Vem aí mais um quadro. Vi no Zap. Se tá no Zap, é verdade, claro. E no Zap bolsonarista, eles, claro, têm o tempo inteiro que se apresentar como os cidadãos de bem. Por isso, circulam figurinhas como essa aqui. Não, na verdade, essa é uma que eu uso. É das minhas. Circulam figurinhas como essa aqui. Sou cristão e apoio a família, claro. Tem montagem como essa outra. Bolsonaro rejuvenescido, claro, porque o pseudomacho alfa não pode ser idoso, né? E Bolsonaro é idoso. Mas bem, Bolsonaro ali com um lifting, lipo, bandeira do Brasil e fuzil com a frase que virou o bordão dele. Muitas frases religiosas, como essa desse Jesus meio nórdico, pedindo proteção à família, filhos e amigos. Claro, no Zap bolsonarista só tem cidadão de bem. Mas aí entra também a banalidade do mal, como um vídeo de um homem indignado com a reação da ex-senadora Marina Silva diante das execuções que houve na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, mais de 20 mortos. Alguns comprovadamente sem envolvimento com o crime até agora, incluindo uma cabeleireira que deixou uma adolescente órfã. Ô Marina, vai tomar no seu sua vagabunda filha da Vocês da esquerda são pessoas nocivas à sociedade brasileira. E nós agora estamos em guerra contra vocês. Sua vagabunda, vadia, pilantra. Você, essa Thalíria Perrone aí do Rio,
Gleice Hoffmann, Joyce Hasselman. Nós estamos em guerra contra vocês. Nós vamos caçar vocês nas ruas. Nós vamos tirar vocês da vida pública, custe o que custar. Podem se preparar. O couro tá só começando a comer. Se morreu inocente, aí é um dano colateral, né? O cidadão de bem fala em nome de uma coletividade e promete perseguir só a Marina Silva? Não, várias outras mulheres esquerdistas. A crítica à execução por agentes do Estado merece como resposta a perseguição pelo cidadão de bem. A esquerda toda deve ser punida. O mundo ideal para ele é um mundo sem esquerda. Esquerda é um conceito para ele bem elástico, né? Que inclui até a Joyce Hasselman, ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso. Um cidadão de bem. Nos grupos bolsonaristas também, você tem vídeos comemorando a destruição de um memorial pela polícia do Rio. O memorial em homenagem a 28 mortos em outro massacre, a operação policial mais letal da história do Estado. Entre os mortos, um policial. Bolsominion compra a versão da polícia de que aquele monumento é uma apologia ao tráfico. E era irregular, não tinha autorização para ser erguido. Claro, porque a polícia do Rio está muito preocupada com a construção irregular, sem autorização do Estado dentro de uma favela, né? Quem eram os mortos? Não importa. Estão na favela e morreram. São bandidos. E para o cidadão de bem, claro, merecem morrer. Vê no Zap. E o trend agora dos cidadãos de bem nos grupos bolsonaristas é questionar a pesquisa eleitoral, aquelas que têm registro, que seguem os ritos da lei. E que, no fim das contas, tem os resultados ali que estão convergindo, né? Tem umas diferenças entre umas e outras por conta do método, né? A pesquisa presencial ou a pesquisa telefônica. A telefônica tende a beneficiar mais o Bolsonaro porque os mais pobres, que tendem a votar no Lula, têm menos acesso ao telefone. O bolsominion prefere acreditar em pesquisa como essa aí. Tem nem fonte, mas que dá vitória para Bolsonaro no primeiro turno. Confiável? Tão confiável quanto esse vídeo aqui. Quem vota no Lula, dá uma buzinada aí! Dois. Quem vota no Bolsonaro, mete a mão na buzina aí! O que vale, hein? Pesquisa eleitoral ou as buzinas dessa rua? E no caso de uma possível derrota de Bolsonaro, cidadão de bem vai ter certeza de que a eleição foi roubada. E diante dessa pseudo-fraude, o cidadão de bem vai defender o quê? A gente já sabe, né? Sempre com aquele jeitão meio Eichmann em Jerusalém. Nem parece ser tão monstruoso, é afetuoso com a família, fingindo não entender a gravidade das atitudes. É a banalidade do mal. Depois disso, qual é o sentimento que vem, né? Depressão cívica. Esse sentimento de quem sofre com os ataques à democracia. Deprimidos e deprimidas do meu Brasil, e o pior é que no Brasil de Bolsonaro a depressão cívica é um privilégio. Parece coisa de diletante, quase uma preocupação assim existencial, fútil. Porque tem aquela parcela dos brasileiros que não teve condições de se alimentar ou alimentar a família. Chegou a 36% na pandemia, ou seja, mais de 1/3 dos brasileiros convivendo com a fome. A insegurança alimentar no Brasil subiu 4 vezes mais em relação à média dos outros 120 países pesquisados. Diante da fome que voltou a ser uma realidade, o que é uma preocupação com os rumos da nossa democracia? A fome e a depressão cívica talvez expliquem o fato de esses descalabros e escândalos de corrupção, sim, escândalos de corrupção no governo Bolsonaro, não motivarem a ida às ruas. Tem também a rejeição de quase 60%, 3/4 da população se sentindo atingidas fortemente por uma inflação de 2 dígitos. Seja por questões imateriais ou por razões bem físicas, a indignação não ganha um corpo real, não há revolta, pelo contrário, há uma apatia. Mas vamos lembrar que é com essa indignação, com esse incômodo, com essa desesperança, com essa depressão cívica e, em casos extremos, com fome, que os brasileiros vão às urnas este ano. Gente, esse microfone aqui, eu fiquei brigando com esse microfone. Espero que não tenha atrapalhado, tá? Espero. Se tiver probleminha, eu peço perdão, peço escusas, tá bom? Então, não tenho algumas coisas para falar aqui. Diante dessa situação de depressão cívica, eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu publiquei lá no meu Instagram, que na volta do Rio, foi aniversário da minha mãe, na volta do Rio para São Paulo, eu me deparei com Eduardo Cunha, estava no banco de trás do avião.
Então, eu estava lendo esse texto sobre depressão cívica e vi Eduardo Cunha. Piorou minha depressão cívica. Mas nem tudo é coisa horrorosa. Eu quero recomendar fortemente o podcast do Mano Brown, que vocês devem ouvir, mas esse especialmente com a Sueli Carneiro, que ela é muito sabe? Ela é muito Ela tem mais de 70 anos e está claramente cansada de falar o óbvio, que o racismo é um dos principais, se não o principal problema do Brasil, e qualquer solução para o Brasil, qualquer política pública brasileira tem que ter notas de antirracismo, pelo menos. E ela, como estuda esse tema há muito tempo, ela fala de tudo como uma verdade incontestável que é. E ela está meio revoltada, com razão, mas talvez ao contrário do que ela espere, não sei, ela gera um certo otimismo, porque a gente esquece que tem gente cabeça pensante no Brasil. Como as pessoas que nos lideram não são cabeças pensantes, ou pelo menos não pensam o Brasil de forma complexa, a gente tem Sueli Carneiro. Ela traz abordagens e perspectivas muito interessantes. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas que é óbvia, quase, eu peço até desculpas de não ter pensado isso antes, que a gente pensa, por exemplo, quando o Brasil estimulou a vinda de imigrantes europeus para ocupar terras aqui. Aí a gente pensa, tinha terra sobrando, ok, mas tinha gente sem terra no Brasil? Tinha muita gente sem terra. Só que tinha um projeto ali eugenista, né, que não eram pessoas que as lideranças da época achavam que mereciam terra, eram pessoas pretas demais para terem terra. E eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa idiota. E a Sueli fala disso com indignação e naturalidade, e é tão óbvio, ela traz um pouquinho de esperança, porque ela aponta um caminho. Só de apontar um caminho, a gente está num nível tão baixo de exigência que só de apontar um caminho já é interessante. E ela não diz isso, mas eu acabei pensando que as pessoas negras e pretas acabam sendo seduzidas pelo discurso de esquerda. Por quê? Porque a esquerda, mal ou bem, pelo menos no nível do discurso, trata o racismo como um problema preocupante. Porque a direita no Brasil não trata o racismo como um assunto preocupante. E a extrema-direita trata como um assunto inexistente. Racismo é só no apartheid da África do Sul e nas leis Jim Crow dos Estados Unidos, né? Não existe racismo no Brasil, somos um povo muito feliz, assim, uma energia maravilhosa, uma vibe maravilhosa, a união das três raças e discurso completamente anacrônico, e quem denuncia o racismo é gente que quer dividir o país. Então, natural que os negros se sintam seduzidos pelo discurso da esquerda, sendo que o racismo não é de esquerda, de direita, o racismo é uma verdade incontestável. Então, assim, me fez pensar muito, traz novas perspectivas sempre, e ela é uma pessoa muito inteligente, engraçada, ela se permite falar palavrões, eu acho que ela está tão à vontade com o Mano Brown que ela solta uns palavrões, eu acho ótimo, porque quando a pessoa fala palavrão assim, é sinal de que ela está à vontade, está ali desarmada. Então, ouçam esse podcast maravilhoso da Sueli Carneiro, no Mano Brown, Spotify. Eu vou botar o link na descrição. Nem precisa, né? Vocês são pessoas inteligentes. Vão chegar lá, é muito fácil. Bem, então vamos pro final. Deu uma dor de cabeça, bateu uma dor de cabeça aqui. Talvez seja um sintoma da depressão cívica, gente. Depressão cívica. Ai. Já tinha ouvido falar em depressão cívica? Eu achei esse termo muito ilustrativo, e como eu disse no início, ele resume um sentimento sobre o qual muitas pessoas falam. Eu acho que é depressão cívica. Tem cura, gente, tem cura. A seguir, vamos para a coluninha do Francisco. Eu anotei aqui o que tem. Gente, o Francisco tá numa vibe meio borocochô. Será que é borocochô? Será que é cansaço? Eu não sei. A gente vai desvendar. Talvez seja uma coluninha investigativa. Talvez as pessoas que têm cachorro em casa possam contribuir com informações. Qual será o sentimento de Francisco? As imagens vão mostrar. Temos imagens para mostrar o Francisco José nessa situação assim. Bem, vocês vão ver na coluninha do Francisco. A coluna do Garrone fica por aqui, aquele esquema da live tá, tô elaborando, conversando com uma amiga aqui que me deu umas ideias,
Tô matutando, mas vão ter férias aí no meio, então não vou conseguir executar antes das férias, mas vou elaborar e vou fazer uns pilotinhos assim internos para ninguém ver, porque eu não vou botar no ar uma coisa ruim, tá? Eu já falei isso, então tem que fazer piloto, tem todo um processo. E ainda tem, antes das férias, tem que entregar. Nossa, tem tanta coisa para entregar, vocês não imaginam como é que é a minha vida, né? Porque isso aqui é afeto, tá? Tá bom? Isso aqui é afeto, tá? Os depressivos cívicos, tá? Estão aqui juntos, tá? Isso aqui é o encontro dos depressivos cívicos anônimos. No caso aqui eu não sou anônimo, mas eu tô aqui mostrando minha cara, publicamente. Mas deprimidinhos e deprimidinhas, vamos pro fim, tá? Colonia do Francisco a seguir. Um beijo, tchau, até a próxima. Ai, ai. Coisa que eu não entendo. Hoje, o Francisco não fez absolutamente nada. Nada. Agora são 3:30 da tarde e ele tá aqui, ó. Ó, se mexeu. Nossa! Não, voltou. Ele tá aí. Aí, o que é isso, gente? É um cansaço relacionado à idade, afinal ele já tem quase 11 anos. Ou será que é a tal da depressão cívica? Será que você tá com depressão cívica, Francisco? É isso? Olha esse olhar perdido. Tem um olhar perdido ali. Cadê a nossa democracia no futuro? Será, gente? Eu não sei o que passa pela cabeça dele. É depressão cívica? O que é? Que coisa, é um cansaço que não sai. E ele, claro, isso aqui foi ele que fez, tá? Tava tudo arrumado aqui, eu voltei e ele tinha arrumado esse ninho aqui, ó. Olha essa cara. Que ele tá sempre descansando. Não sei de que ele tá descansando, mas ele tá descansando. Não é só descansar num canto, ele tem que montar todo aqui um set, um cenário pra ele gozar da sua depressão cívica ou relaxamento, não sei qual é o estado do Francisco, né? E sempre com a linguinha. Ele odeia rir, ele não deixa. Não é muito fofo esse cachorro? É muito fofo, né?